Bem-vinda! Vamos falar hoje sobre jejum, jejum intermitente, como ele pode potencializar todos os resultados da sua vida. Olá, Graça, João, sejam bem-vindos. Tema de hoje, vou colocar aqui, jejum. Carla, bem-vinda. Vamos lá, fixar aqui o comentário. Pronto. Bom, o tema de hoje é um tema que eu gosto muito, né? Fiz algumas anotações aqui para eu não esquecer o que eu preciso falar para você, porque é muita coisa pra gente falar sobre jejum, mas eu quero ser muito pontual aqui para você ter uma outra visão sobre o jejum. Quando a gente pensa em jejum, quando você já ouviu falar em jejum, o que vem na sua mente? A primeira coisa. Quais são os benefícios ou as promessas que você escuta quando você vê alguém falando de jejum intermitente? Conta aí pra mim. Olá, Bianca. Enquanto eu tô terminando de tomar o meu café, peraí. O que você escuta por aí sobre jejum? Provavelmente é para quem quer emagrecer. Eu preciso emagrecer, então vou fazer um jejum. Normalmente é o que fala muito. Se você procura na internet aí sobre jejum, vem um monte de gente aí explicando qual é o melhor jejum para você emagrecer. Eu quero hoje trazer aqui nessa live para você outros benefícios do jejum, você entender o jejum. E, claro, se for o seu objetivo, você também entender o porquê que ele vai promover ou não um emagrecimento. Especialmente no caso das mulheres, que é muito peculiar e a gente vai falar isso aqui. Quais são os principais benefícios do jejum? Quando você está em jejum, o que acontece? O seu corpo ele precisa de energia. Então, ele vai utilizar a gordura como fonte de energia. A sua gordura que está estocada aí no seu corpo. Independente se você está acima do peso, se você está dentro do peso, o mecanismo é esse. Nós temos reservas de energia que vem do glicogênio muscular e hepático. E nós temos também o tecido gorduroso. E aí, quando você está em jejum, há uma que a gente chama de mobilização. O seu corpo vai tirar a gordura que está lá armazenada, levar até o seu fígado para a produção de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles promovem no seu corpo várias adaptações extremamente interessantes. Como? Na questão do seu cérebro. Vamos começar a falar do seu cérebro. Que ontem a gente já falou um pouco, mas complementando aqui. Como que o jejum vai te ajudar no seu cérebro? Quando a gente está num período de jejum, os corpos cetônicos, eles promovem, eles estimulam o nosso cérebro a fazer novos caminhos neurais. Quem já ouviu falar aí de novos caminhos neurais? Você tem a abertura para fazer novos hábitos, você cria novos caminhos no seu corpo, você produz mais sinapses, ou seja, os neurônios ali quando eles estão se tocando ficam mais ativos, ou seja, sua capacidade de raciocínio aumenta, a sua capacidade de memória aumenta. Você fica com uma pessoa que tem a memória e a sagacidade maior, você consegue resolver problemas mais rapidamente. E quando a gente está também num período de jejum, se você tem as práticas de fazer gratidões, meditações, visualizações do futuro, do que você quer para sua vida, você potencializa muito mais esses efeitos quando você está em jejum. Porque justamente quando você está em jejum, se você começa a imaginar alguma coisa que você quer muito na sua vida, o seu cérebro ele cria uma memória disso. E se ele tem uma memória já disso como se fosse verdade, os teus hábitos vão levar você a alcançar esse seu objetivo. Então o jejum também é utilizado para isso. Para você aí conquistar coisas. Como você fica mais ativa, com o cérebro mais resistente, você fica com uma capacidade de memória melhor, foco, disposição, automaticamente você é uma pessoa mais produtiva.
Você é uma pessoa que performa melhor, que é o nosso objetivo aqui nessa sequência de lives. Você ser uma mulher que se destaque na onde você estiver. Uma das maneiras de você fazer isso é por meio do jejum. O jejum, ele também vai fazer adaptações não só a nível cerebral, mas ele reduz também a sua disponibilidade de muito açúcar no sangue, então melhora a resistência à insulina, quem está aí no pré-diabetes, melhora as condições cardiovasculares, ele promove adaptações musculares também, então quem faz jejum e treina não precisa ter medo que vai perder massa muscular, porque o seu corpo também, o seu músculo também sabe utilizar a gordura, os corpos cetônicos como fonte de energia. Então, o jejum ele traz N benefícios. E como que você poderia introduzir o jejum aí na sua vida? Quais são os tipos de jejum que a gente tem hoje? O mais conhecido é o por tempo de restrição de alimentação com o tempo de janela de alimentação, que é aquele famoso de tempo de comida. Como que você faz isso? Um jejum que todo mundo deveria fazer, aí eu já começo a puxar a orelha aí de todo mundo. Todo mundo deveria fazer 12 horas de jejum. Por quê? Porque esse é um jejum simplesmente de repouso. É um jejum que, se você já acompanhou toda a sequência de lives, ele vai te ajudar a regular tudo que você já entendeu aqui. Desde a primeira sequência ali do seu sono, do seu metabolismo, tudo. Quando a gente alinha a nossa alimentação com o tempo do sol, o ritmo circadiano seu se alinha. Ou seja, eu vou comer até a hora que está com o sol e eu vou voltar a comer quando o sol nascer novamente. Ou seja, você se organiza a comer até 7 horas da noite no máximo e volta a comer 7 horas da manhã. Esse é o melhor jejum que você pode fazer para a sua vida. Porque esse jejum vai ajudar você a produzir mais hormônios, por exemplo, do GH, que traz para você maior ganho de energia, porque ativa o seu metabolismo, porque aumenta a sua massa muscular e utiliza mais a gordura como fonte de energia. Você também, quando faz esse jejum aí de 12 horas, está promovendo para o seu sistema digestivo um descanso. A gente já falou sobre isso em outras lives, então o seu intestino, o seu estômago trabalha demais, você precisa dar esse descanso para ele. Então esse é o básico, é um jejum de 12 horas. Quem que já faz esse jejum? Quem já se organizou para poder ter um metabolismo mais eficiente, se organizando em 12 horas? Esse é o básico. Esse muitas vezes a gente nem chama de jejum, porque ele já seria assim um obrigatório. Quem não poderia fazer esse jejum? Mulheres grávidas que não têm um acompanhamento ou não fazia isso anteriormente, crianças e talvez adolescentes, dependendo aí do estilo de vida. O restante, todo mundo pode fazer, inclusive idoso. Aí nós temos um jejum um pouco mais avançado, que é o de 14 horas. Esse jejum, ele é o jejum que você vai parar de comer, por exemplo, 7 horas da noite e vai voltar a comer lá por 9, 10 horas da manhã. Você vai pular o seu café da manhã. Esse jejum é um jejum indicado também, por exemplo, para todas as mulheres. Por quê? Porque se você é uma mulher que não dorme bem, se você é uma mulher que tem sintomas muito grandes de TPM, se você está muito estressada, você não deve fazer jejuns mais do que 14 horas, porque isso vai levar você a estressar mais o seu organismo e você vai sentir que fazendo esse tipo de jejum, você vai ter mais ganhos de gordura, mais indisposição do que o objetivo que você gostaria de fazer. Então, primeiro, se você é uma pessoa que não dorme bem, que está sempre estressada, que não gerencia bem suas emoções, que tem muitos sintomas de TPM, o jejum de 12 horas seria ótimo para você, ou você faz o de 14 e pronto. Então você não está preparada para fazer um jejum mais extenso.
E é aí que tem o erro de muitas mulheres, porque já quer começar, nunca fez jejum, não sabe se alimentar de maneira adequada, não sabe como que quebra um jejum, come durante a janela alimentos que não favorecem a sua produção hormonal e aí tentam fazer o jejum e se frustram porque não, principalmente quando quem está nesse perfil tenta fazer o jejum para emagrecimento e sobe na balança e não vê resultado nenhum. Se você já passou por isso, fala aqui pra mim. Já tentou fazer jejum e não teve o objetivo que você queria. Porque você não cuidou do que a gente já está falando aqui durante todas as lives. Então, o jejum ele vem nesse sentido se você estiver cuidando da tua base, tá? Jejum de 16 horas já é um jejum avançado. Você para de comer 7 horas da noite e você volta a comer lá por meio-dia. Esse já é um jejum que vai ativar mais o emagrecimento, já é um jejum que ativa mais as sinapses neurais, é um jejum que aumenta mais a sua produtividade, é um jejum que vai te ajudar a ter mais foco, vai ter mais disposição, só que você precisa ir numa escadinha, não adianta você querer pular para esse jejum, senão você vai ter consequências como queda do seu estrogênio, da sua progesterona, testosterona e aumentar o seu cortisol, ou seja, você vai bagunçar todo o seu corpo. O jejum de 16 horas seria um jejum, o máximo que um jejum que uma mulher deveria fazer, principalmente se ela está numa fase reprodutiva. Por quê? Jejuns acima de 16 horas podem comprometer aí a tua produção hormonal se você não estiver fazendo um acompanhamento. Então, para fazer um jejum mais prolongado, você precisa de um acompanhamento profissional. Então, se você já faz um jejum de 12, começa 14, 16. Atingiu 16, para. Porque se você ir para além de 16 horas, isso pode sim comprometer a sua saúde feminina, tá? E aí você ter toda uma bagunça hormonal e jogar todos os seus resultados por água abaixo no ralo mesmo. Jejuns acima de 18 horas são jejuns que você vai precisar ter estratégia. E aí não tem como eu colocar aqui para você o que você deveria fazer para se manter num jejum de 18 horas, de 20 horas e 24 horas, que são jejuns que realmente te conectam com a sua fonte superior, seja quem você acredite, né? Te conecta mais com você mesmo, que ajuda você a ter o processo de autofagia, que é a limpeza do todo o seu corpo. Mas, para quem está aí no processo de quero começar o jejum, esses 3 que eu te expliquei já vão ser suficientes para você ter um bom resultado. Bem-vindo! Quem está chegando, Josefa. Agora fala para mim, enquanto eu estou bebendo uma água aqui, que jejum você já tentou de tudo que a gente já explicou aqui? E o que deu certo e o que deu errado? O que já tentou? Por que você tentou jejum? Eu nem falei, né? Eu falei que tinha alguns outros protocolos de jejum. Enquanto vocês estão respondendo aí, deixa eu explicar. Esse que eu falei agora são jejuns de... que é o melhor, é o que eu acho que cientificamente é o mais comprovado, apesar de que já compararam esses outros tipos de jejum que eu vou te explicar, mas o que realmente facilita na nossa vida, né? A gente tem que colocar coisas que a gente consegue viver e fazer, né? É o jejum por tempo. Por quê? Os outros 2 tipos de jejum seriam assim: o 5x2. 5 dias você vai comer o que é o normal, vamos supor assim, da tua alimentação, e 2 dias na semana você vai escolher para comer somente menos de 70% do que você consome naturalmente. Ou seja, em média, você passaria um dia inteiro comendo 500 calorias. Ou seja, você faria uma refeição por dia. Aí você escolheria 2 dias na semana para fazer isso. E tem o jejum de dias alternados, que você fica alternando entre um dia eu como normal, né? O normal que eu digo, a caloria total que eu já como, no outro dia 500 calorias.
Aí o normal, 500 calorias. Então assim, são esses outros tipos de jejum funcionam. Compararam já eles, dão os mesmos resultados? Sim. Biologicamente, naquela ação de ser um jejum para ser anti-câncer, que o pessoal fala, sim. Mas para a viabilidade do dia a dia, concorda que não dá para a gente ficar um dia inteirinho só com 500 calorias. Isso pode sim diminuir o teu desempenho físico, cognitivo, a tua produtividade, e não é o que a gente quer aqui. Então, para você que quer melhorar a tua produtividade, o jejum por tempo é muito melhor. Comece com 12 horas, aí eu já vi que todo mundo aqui tá no jejum de 12 horas, ótimo, já é um bom começo. Josefa, você fez 3 dias de jejum. Então, o jejum, eu ia até falar sobre isso para mulheres em geral. Se você gosta de fazer jejum, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu faço todos os dias, 12 horas a 14 horas de jejum. E aí, no final de semana, eu faço 16 horas, tem vezes que eu faço 18 horas. Mas no máximo é 14 horas aí. Isso é quando a gente já está mais adaptado. Imagina, eu já faço isso mais de 2 anos. Para quem está começando, não é ideal ficar fazendo todos os dias. Você faz todos os dias o de 12 horas. Porque isso é um repouso. Com 12 horas, gente, você não vai ter os benefícios que eu falei, de melhora de cognição, capacidade de raciocínio. Esse é o jejum de repouso para ajudar no alinhamento da tua produção hormonal naquela janela das 24 horas que a gente tem de produção hormonal. Que cada dia aí da live a gente estava falando de cada um desses horários, das estratégias. Então pronto, isso daí é o básico. Agora a gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto. E o sair da nossa zona de conforto vamos começar agora com um jejum de 14 horas, pelo menos 2 a 3 vezes na semana? Então, péssimo, Josefa, isso aí não é jejum. Provavelmente você pegou aí essas estratégias loucas de ficar tomando líquido. Detox, né? Principalmente detox. Olha, tem uma raiva que eu tenho as pessoas estragarem o que é um detox. Que acha que é tomar, por exemplo, suco verde o dia inteiro, sopa e vai emagrecer. Você perde, quando você faz essas estratégias aí à base de líquido, você destrói o teu metabolismo. Por quê? Você perde muita massa muscular. Você ali, perdendo massa muscular, você inflama mais o seu corpo, você reduz o seu metabolismo e depois quando você volta a comer, você fica com mais fome porque você desregulou toda a tua produção hormonal. Então nada disso, nada de dieta líquida, para com isso. Isso daí é besteira, a gente tem que aprender a gerenciar as nossas escolhas alimentares de maneira estratégica. Você vai viver eternamente bebendo líquido? Ninguém vive. E aí que é a hora que frustra, porque você pega uma estratégia de beber coisas líquidas e depois você volta para aquela rotina que você tinha, não aprendeu nada, ficou mais cansada, acha que era só aquele momento e não resolve. Mesmo assim que você tenha esse objetivo de conexão com o divino, entenda, só ficar à base de líquido não vai te ajudar, tá? Pode ser que um período, por exemplo, Jesus, né? Eu acredito e não sei qual é a tua fé. Jesus ficou lá 40 dias jejuando, sem líquido, sem nada. Ele aguentou. Mas é possível fazer jejuns de 24 horas, gente? Pode. Tem gente que fica. Mas para a mulher é muito agressivo. Para você fazer isso, você tem que estar com o seu organismo, com o seu metabolismo funcionando muito bem. Eu já fiz jejum de 24 horas, já postei aqui para vocês. Algumas vezes já fiz, fiquei 24 horas sem comer. Mas nisso tem que ser muito bem planejado. O seu corpo tem que estar muito bem já adaptado. Senão você entra num estado de pane, tá? Não recomendo. Faça só se realmente for uma coisa assim, um propósito, como você disse aí que fez, mas a maioria das pessoas
pecam nisso. Comece com jejuns que sejam mais associados aos benefícios que eu tô falando aqui, tá? Bom, que mais? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Quais são os cuidados que você precisa ter quando você tá aí na tua janela de jejum? E aí serve para quem tá muito com jejuns bem prolongados. Quem tá em jejum, principalmente os jejuns ali de 16 horas para mais, tá? Você precisa fazer uma reposição de eletrólitos. O que é isso? São sais minerais. Quando você fica num período muito grande de jejum, é um nível. Por que eu falo que não é todo mundo que pode fazer o jejum? O jejum, ele estressa sim o nosso corpo de uma certa maneira, mas esse estresse faz com que o nosso corpo se adapte. Mas se você já é uma pessoa que tem níveis aí desregulados do seu hormônio, atrapalha tudo. Então por isso que tem que ter cautela. Quando a gente está no jejum de 16 horas para mais, você precisa fazer reposição, não só do líquido que você está bebendo, de água, mas de sais minerais, porque por meio da transpiração, da urina, das fezes, nós eliminamos sais minerais. Então é importante fazer reposição de eletrólitos. Aí você pode comprar na farmácia, tipo aqueles soros, ou uma boa estratégia é comprar o sal. Não, mas não o sal normal que a gente tem. Tem o sal Celta, tem aquele Redmond, que é um sal lá vindo dos Estados Unidos, porque são os sais que eles garantem a procedência e também a quantidade de sais minerais que estão ali. E aí você pode fazer ali uma reposição em casa, tá? Outra questão, quando a gente está também em jejum, fora a beber líquido, né, suficiente e esses eletrólitos, você tem que diminuir a quantidade de cafeína. Muita gente fala assim, entendi, jejum a gente não... Se o cafezinho meu tiver sem nada, ele não quebra jejum, então eu vou ficar tomando café. Já tá errado também. Porque durante o jejum não é um momento interessante você ficar se enchendo de café. Substitua o café por chás, tá? Se você tem o hábito ali de ficar tomando um cafezinho, no momento que você está em jejum, dê preferência a chás. Por quê? Por uma questão também que a cafeína, ela promove mais eliminação desses sais minerais, porque ela é mais diurética e ela aumenta o seu nível aí de cortisol, que já vai estar mais elevado durante o processo de jejum. Não é interessante tomar café aí durante o jejum, principalmente jejuns muito prolongados. Uma xicrinha de café, ok. Agora quem toma, eu vou tomar 1 litro de café, ou tomar o café o dia inteiro porque eu tô de jejum e isso me ajuda, não é uma boa estratégia. Faça o chás, faça shots, que são estratégias que quebram um jejum. Ele quebra um jejum no sentido alimentar, mas ele não quebra o jejum metabólico. Aí daqui a pouco eu explico essa diferença, mas fica aqui para você entender. Outra questão bem importante para você colocar quando você estiver em jejum e te ajudar num processo de adaptação é você usar adaptógenos, que são substâncias que vão agir aí no seu corpo para ajudar você a produzir energia. Porque quando você está em jejum, gente, ela é uma boa estratégia de um estímulo no seu corpo para produzir mais mitocôndrias, que são as organelas que realmente produzem energia no seu corpo. Só que para você dar esse estímulo, você precisa ir contornando, né, as situações até o seu corpo se adaptar. Uma maneira disso são os adaptógenos. Um que tem se falado muito em estratégias de biohacking para você melhorar a sua disposição, sua produtividade, é o cogumelo Lion's Mane. Então, ele é uma boa estratégia. Outra estratégia, principalmente para quem é muito estressado, seria a ashwagandha, uma boa estratégia. Para quem tem aí acha que está com um pouco de falta de energia, principalmente para o treino, de manhã, a maca peruana também vai ser um bom adaptógeno. E um chá que é muito interessante, por ser um chá mesmo adaptógeno, para te ajudar no processo aí de jejum, de adaptação de jejum, é o alcaçuz. Então, são estratégias que você pode colocar na tua rotina para facilitar a tua adaptação, caso você não queira que seja tão sofrido. E claro,
como eu disse, nós estamos fazendo um agente estressor no nosso corpo, porque ele não estava esperando você ficar horas sem comer. Então, naturalmente, em processos de reações químicas, o seu corpo aumenta o nível de radicais livres. Radicais livres são ali compostos que, se estão em excesso no seu corpo, vão fazer danos, como envelhecimento celular, envelhecimento dos seus órgãos e refletir isso, obviamente, no envelhecimento da sua pele. Mas como, então, o jejum é associado à longevidade, a rejuvenescimento, se ele causa isso? Porque não é só o jejum por jejum. Você precisa ter estratégias para ir atenuando essa produção exagerada. E aí, nessas estratégias, entram os shots que eu sempre oriento vocês aqui. Principalmente o gengibre, nesse caso, e a cúrcuma, porque são potentes tanto na questão anti-inflamatória como também na questão antioxidante. E aí, eu quero explicar aqui a diferença entre um jejum, tá, calórico e um jejum assim metabólico. Vamos colocar nessas duas questões. Se a gente está pensando em produtividade, eu falei lá e até dei o exemplo aqui, né, da Josefa que estava fazendo jejum para se conectar com o divino. Se a gente quer um jejum com foco para ajudar a gente a ser mais produtivo, a estimular o seu metabolismo, porque tudo que eu falei aqui, se você colocar, você vai se manter aí dentro de um peso saudável, vai te ajudar a emagrecer, sim, e quem já é magro vai te ajudar a se manter mais magro, né, manter dentro do seu peso. Mas lembrando que, tá, só entre parênteses aí, não adianta fazer jejum se durante a janela alimentar você chutar o balde, porque aí nenhum jejum vai fazer esse efeito de corrigir o que está errado durante a sua janela alimentar, tá? Então, por isso que tem pessoas que fazem jejum e não emagrecem. Mas voltando ao assunto principal, que é qual que é a diferença, então, desses dois tipos de jejum. Deixa eu beber uma água aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, sobre jejum, já vão colocando. A gente tá quase já para encerrar a nossa live. Eu coloco sempre lives bem pontuais aqui. Bem-vindo, Rogério. Então, jejuns. Então, a gente tem dois tipos de jejum, como eu falei para vocês. Quando a gente está pensando num jejum para se conectar com algo superior, com o divino, com o que você acredita, fazendo processos de meditação, às vezes você fez um propósito de não consumir nada que tenha nenhum tipo de teor calórico, correto? E aí você vai ter que ficar somente na água, no chá e num cafezinho ali muito pequeno, principalmente para quem é dependente de café e não ter aquele efeito da dor de cabeça, tá? Aquele efeito mesmo da abstinência do café. Agora, se você tá fazendo um café, aliás, se você tá fazendo um jejum, pensando em melhorar a tua produtividade, o seu foco, a sua clareza mental, a tua disposição, ativar o seu metabolismo, aí você pode fazer um jejum mais estratégico, que é colocar o que eu indico aqui, que são os shots, são os chás, os chás com alguns adaptógenos, colocar também, por exemplo, um BCAA num pós-treino, quando você treinar em jejum, uma glutamina, uma creatina. Por quê? Quando você coloca esses alimentos na sua boca, eles quebram sim um jejum que você está fazendo, aquele jejum digestivo. Foi bom porque 12 horas você já deu descanso para o seu estômago, para o seu intestino. Mas eles diminuem um pouco a produção de corpos cetônicos, que é a tua fonte de energia principal durante o jejum, mas depois eles potencializam esse ganho aí de corpos cetônicos e faz uma adaptação melhor para o seu corpo. Então, para você ser mais produtiva, para você ter mais energia durante os seus dias, você precisa colocar essas estratégias. Então, quais são elas, né? Deixei algumas anotadas aqui para você. Colocar o BCAA num pós-treino, caso você treine e queira estender muito o seu jejum.
Você colocar uma glutamina à noite antes de dormir, que é o melhor momento se você também está cuidando ali do seu intestino. Fazer os shots, e aí tem alguns que são específicos para ajudar assim no período de jejum, e aí não dá para ficar falando aqui, mas você ter também, por exemplo, BHB, que eu já coloquei aqui, que é um corpo cetônico bem interessante, TCM, você pode comprar pronto. Então são estratégias que eu quero aumentar mais a minha clareza mental, preciso ter uma energia, mas eu quero prolongar o meu jejum, eu vou ter uma reunião ou eu vou treinar intenso. Essas estratégias aqui vão te ajudar bastante, tá? Então, coloquem isso na rotina de vocês. Tentem jejuns mais prolongados. Homens que estão aqui assistindo comigo têm uma resistência maior e podem buscar fazer jejuns prolongados todos os dias, já de cara, que não vai ter tantas consequências. Mas as mulheres não é muito indicado. E se você também for procurar, aí eu vou dar 2 estratégias para mulheres, tá? Porque diferencia de acordo com o seu objetivo. Se hoje você está buscando engravidar, você não deveria estar fazendo muitos jejuns prolongados na sua fase ali, antes da sua fase ovulatória, tá? Porque você está fazendo uma restrição maior calórica, que obviamente vai ter, porque durante a janela alimentar você não vai compensar o café da manhã que você pulou. E isso aí, nesse período, você faça então jejuns de 12 horas, no máximo 14 horas, 2, 3 vezes. E aí deixe para fazer jejuns mais prolongados depois que você passou da sua fase ovulatória, tá? Lembrando que se você engravidar, você tem que parar com o jejum. Mas se você tem muita fome e você nunca tentou fazer jejum e não é o seu objetivo agora engravidar, aí eu vou te falar para você fazer o oposto. Por quê? Na fase pós-menstruação até a fase ovulatória, nós temos um metabolismo mais ativado e temos menos fome. Então, se você nunca percebeu isso no seu corpo, comece a perceber. Quando a gente vira pós a fase ovulatória, o nosso metabolismo tende a aumentar mais, só que com isso, porque ele está se preparando para uma nova vida que teoricamente deveria ter sido gerada ali, que o nosso corpo ele é uma máquina, ele funciona assim todos os meses, e ele aumenta a tua fome. E aí, se você for fazer jejum nessa hora e você nunca fez um jejum mais prolongado, você vai ter mais chances de desenvolver uma compulsão alimentar, ou seja, na próxima refeição chegar louca para comer e comer exageradamente. Então se avalie. Qual é o teu momento agora para você começar esse processo de jejum? Depois que você já aprendeu a gerenciar aí o seu jejum, já ter todas essas adaptações interessantes que o jejum te traz, isso não tem tanto impacto. Mas para você que está começando agora, e eu te indicaria você fazer mais o jejum ali depois da tua menstruação. E mulheres em geral, evitem também de fazer jejuns prolongados durante o período da menstruação. Porque é um período que ali você já está perdendo muito líquido, tá? É um período que você já está com a sua produção hormonal lá no embaixo, não tem ali quase zero mesmo. Então o seu corpo não quer um estresse a mais, ele já está ali se preparando para um novo ciclo, né, limpando o seu útero porque não teve uma gravidez. Então faça um descanso. É o que eu sempre falo aqui, viva em ciclos. Naquele momento ali da tua menstruação, faça só o jejum de 12 horas, esse aí não tem consequência nenhuma, tá? Esse vai sempre ajudar você a estar alinhada a toda a biologia aí da Terra. Mas não faça jejuns prolongados durante a menstruação, que isso pode comprometer a tua saúde feminina, a tua saúde hormonal. Por isso, gente, que é muito difícil você pegar uma estratégia aleatória aí e colocar para você. Ah, jejum emagrece, jejum é isso. Por quê? Você precisa entender as suas individualidades. Como eu disse, pra gente fechar aqui, se você tem muitos sintomas de TPM, você é muito estressado, você ainda não conseguiu regular teu sono, jejum de 12 horas, ponto.
Acabou, é esse que você precisa, é isso que você precisa encaixar na tua rotina e regular todas as outras coisas. Eu já regulei, Ellen, eu quero um próximo nível, aí você vem com um jejum de 14 horas para desempenho físico, para ganhar uma estética mais favorável, que eu sei que a gente quer. E a partir disso, eu já também fiz um jejum de 14 horas e gerenciei toda a minha alimentação para, durante a janela alimentar, ser uma quebra de jejum saudável, aí eu parto para uns jejuns mais prolongados. Como quebrar jejum, para a gente finalizar assim aqui, porque é uma dúvida bem constante. Comida, você vai, principalmente mulheres, proteína, proteína, proteína. Vocês precisam ter proteína. Ou seja, café da manhã, se for fazer o jejum de 12 horas, no seu café da manhã, coloque ali um atum, coloque um ovo, coloque um frango junto com a sua fonte de carboidrato, que pode ser um pão, que pode ser ali uma fruta, enfim. Dentro dessa estratégia, nada, por exemplo, de comer só um pão também sem nada. Ou tomar só um suco verde. Não é uma estratégia interessante, tá? E assim como os outros jejuns. Se você fizer de 14, aquele lanche no meio da manhã, que vai ser a sua primeira refeição, também tem que ter uma boa fonte ali de carboidrato com também uma boa fonte de proteína. E se você vai partir para os jejuns mais prolongados, provavelmente o teu almoço precisa ser um almoço saudável. Então é isso, não tem mistério. Pare de ficar aí buscando estratégias de sucos, de suplementos, porque eles vêm nesse sentido só para complementar mesmo. Aqui você precisa aprender a comer de uma maneira mais estratégica. Então, quebra o jejum com comida. Sendo natural, aí você vai avaliar o seu prato. Aqui tem coisas que vêm mais da natureza ou é mais coisas fabricadas pelo homem? Porque aí isso também impacta na tua energia, e aí isso é um tema de outra live, porque tudo que vem da natureza também traz pra gente uma energia de vida maior do que quando são produtos que vêm aí da manipulação do homem. Espero que você coloque o jejum na tua rotina como uma estratégia para você ter mais produtividade. Comece, não tenha medo, e qualquer dúvida que você tiver de jejum, pode me mandar, porque eu vou ter um maior prazer de poder te ajudar. E, por fim, só para fechar, porque eu sempre estou colocando ali que eu faço treino em jejum. Se você nunca fez jejum e nunca fez treino em jejum, também não vai fazer isso de uma vez só. Vai fazendo aos poucos. No dia que você se arriscar a fazer um treino em jejum, faça um treino menos intenso, porque você vai sim sofrer, no sentido que seu corpo nunca passou por isso. Então, sempre lembre, qualquer coisa que você tentar na sua vida, de início, vai ser um pouco estratégico, vai ser um pouco estressante, mas você tem que pensar com estratégia a longo prazo, tá bom, gente? Até amanhã. Amanhã a gente tem uma conversa com a Ana, a gente vai falar aí sobre produtividade feminina. Ela é uma astróloga, então vai ser um papo bem legal. Espero vocês e um bom domingo, um bom feriado, e gratidão por você estar aqui comigo. Um beijo, tchau, tchau, gente!